Gente, esta é a Francisca, é genitora, né? Infelizmente, se pode chamar isso de mãe, né? Do qual cometeu abusos na minha infância, mandou me roubar, ela mandou me assaltar, é um assalto que ocorreu na casa dela em 2018. De hoje eu vou falar sobre falsos profetas, né? Profeta, de fato, para mim, na minha concepção, não existe. Meu nome é Gedilene, sou cientista social e também formada em pedagogia, ok? Então eu vou falar para vocês já foram enganados, ludibriados por charlatões? Falso profeta, pessoa que diz, eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus, essas coisas que o homem, o ser humano inventa. Pois bem, eu durante muitos anos da minha vida, eu frequentei o sistema religioso. Essas igrejas assim, simplórias, né, que falam que são pentecostais. E aos 17 para 18 anos eu me batizei sem estar preparada, e tem todo aquele ritual, você entra e tal, tem que seguir, tem que fazer, tal. E eu fiquei ali e fiz minha faculdade, sempre com projeções de coisas grandes, de me formar, fazer meu mestrado, doutorado, etc, coisa e tal, né? Mas o que eu quero entrar aqui no assunto específico, direto para vocês, eu, Gedilene, eu fui vítima de um golpe estúpido, do qual eu me permiti a dar ouvidos a uma mulher, uma senhora de 70 anos, sobre vidências, né, dizendo que ela era uma pessoa, que ela não era profetinha e sim uma profeta. Pois bem, foi no ambiente de trabalho. Então, todos diziam assim para mim, Gedilene, essa mulher é fofoqueira, Gedilene, essa mulher é perigosa, Gedilene, essa mulher é dissimulada. E ali ela foi se aproximando de tal forma e pegou num ponto fraco da minha vida pessoal. E ali eu fui expondo a minha vida, meus traumas que eu passei na minha infância, durante a minha adolescência e juventude. E ali eu fui me expondo. E ela tinha uma coisa assim, uma eloquência, uma vibração, uma eloquência, dizendo que eu precisava fazer sempre o melhor. E usava muitas vezes versículos bíblicos, que eu precisava trabalhar, me empenhar mais, de tudo que eu fazia. E todos os planos que eu falava para ela, uma hora ela incentivava, uma hora ela jogava água fria. E era esse vai e vem. Pois bem, Gedilene, mas como é que você foi enganada? Primeiro que eu dei entrada, como eu falei para vocês, e abri meu coração. Então isso é um perigo para essas pessoas eloquentes. Elas estão sim em igrejas, dentro do sistema religioso, dentro da família, no ambiente de trabalho, enfim. Ela chama Aparecida Fernandes, né, conhecida como Cida. E eu sempre procurei ser resguardada, mas enfim, a gente sempre comete uns erros, né? E ali eu fui falando da minha vida, dos traumas que eu passei na infância, dos abusos consentidos por uma mãe eloquente, narcisista. E ela ali parecia ser minha amiga. E ali a minha irmã caçula estava indo embora do Brasil para proteger ela e proteger a própria filha. E eu num trânsito ali de crise de identidade, eu sentia muita falta de mãe, porque eu e minhas irmãs não tivemos mãe. Eu sentia muita carência da falta da maternidade da mãe e do pai, e ambos não tivemos. E era uma confusão, né? Era um buraco, é uma coisa que não é preenchida quando você não tem um carinho, uma família consolidada. E na verdade eu não tive. E você cresce e solteira, morando sozinha. Eu tenho hoje 49 anos de idade, sou uma mulher independente, solteira. E ali fui falando. Eu sofri um assédio sexual e moral no ambiente de trabalho, e ali eu ficava expondo, falando para essa mulher.
E ela falava, olha, o diabo, ela dizia que eu estava sendo testada, aí ela dizia também assim, que o que eu estava passando era porque eu via no assediador a figura do meu pai. E eu dizia, não tem nada a ver. Aí uma hora ela dizia que eu tinha que perdoar o assediador. Eu falei, jamais, um assédio é um assédio, é um criminoso. Esse cara, e eu dizendo tudo pra ela, falando tudo que estava acontecendo no meu ambiente de trabalho. E ela dizia, olha, Gitilene, e ela dizia certas verdades, jogando em vez de ser direta. Olha, Gitilene, ninguém vai ficar do seu lado. Realmente, ninguém ficou do meu lado dentro da prefeitura do local de trabalho. Olha, Gitilene, você não confia em ninguém, só confia em mim. E tudo que eu falava pra ela, olha, fui falar com o vereador do bairro, fui falar com o movimento feminista, fui falar no sindicato, já falei com uma amiga minha jornalista, não faça isso, Gitilene, porque a prefeitura vai te ferrar, porque a prefeitura não tá nem aí com funcionário público. E de fato, gente, eu me expondo cada vez mais, essa mulher, ela teve um poder, uma influência tão grande mental na minha cabeça, nas minhas atitudes, que acabou mais atrapalhando, confundindo o que eu deveria ter feito lá, denunciado, chamado a imprensa em 2017, no local de trabalho, ali onde eu sofri, no Vila União, e acabou não ocorrendo pela minha imprudência. Não foi covardia da minha parte. E querendo, como cientista social, expor aquele assédio. A empresa Albatroz, da qual esse vigilante, esse sujeito Edson Aparecido da Silva trabalhava, não fez absolutamente nada com o empregado dele, que é uma empresa terceirizada pela prefeitura até hoje. E eu fui enxotada, tirada do meu local de trabalho. E eu falando com essa Aparecida, com essa Cida. E ela falava que eu tinha ido para trabalhar junto com ela no Mário Gatti para ajudar ela, que eu era uma pessoa que era muito parecida com a mãe, coisas que eu não gostava de retratar a figura da mãe, que eu não tinha mãe, tive mãe, né? Ela falava que eu era muito parecida com ela, uma coisa estranha, né? E ela falava que eu estava passando aquilo porque eu estava sendo provada, testada, umas coisas assim. E eu queria buscar uma espiritualidade, né, para a minha vida, e eu me sentia culpada por uma situação que eu não estava entendendo. Aí ela dizia mais que eu era o meu ego, o meu orgulho, que estava fazendo aquilo, eu estava fazendo aquilo comigo, para me aguentar. Você tem que ser valente, você tem que aguentar, aquela eloquência, né? E aquilo me perturbava cada vez mais, e quando eu falava com ela, e eu só falava com ela pelo WhatsApp ou muitas vezes pelo telefone. Gente, tá tudo aqui no telefone. Se a Justiça, o Ministério Público vier me chamar, tá tudo aqui. Tá? E essa mulher teve uma influência tão grande, e o líder espiritual da igreja do qual eu frequentei, o pastor, falou: Gitilene, essa mulher, ela tá te enganando, essa mulher, ela tá querendo alguma coisa de você. Naquele momento eu não conseguia perceber a minha cabeça, né, rodeando para sair daquela situação. Essa mulher viu as fragilidades, as fraquezas e os traumas que eu estava passando, né, e ali soube, né, parece até aquelas novelas que a gente assiste da Globo, aquelas novelas mexicanas, né, que a pessoa é tão honesta, tão ingênua, que acaba indo na ludibriação do outro, né? E ali virou uma salada. Aí eu tava querendo me mudar, me proteger, né? Recebendo vários telefonemas. Ela disse que ela aconselhou, orientou que era o melhor eu ir morar com a mãe, porque eu precisava perdoar a mãe de tantos abusos e eloquência que a mãe, né, fez, né? E eu falava que não dava certo, porque é uma pessoa muito difícil, né? Uma pessoa que só quer dinheiro, uma pessoa que só avacalha os filhos, só denigre a imagem dos filhos. E ela dizia que eu precisava ir porque eu precisava levar a mãe para a igreja, que eu precisava ajudar ela, e etc, e coisa e tal.
E os meus amigos, não faça isso, não faça isso, não vá, porque você vai perder suas coisas, não vá, não vá. Fui ouvindo a Cida, e ela antes disso disse pra mim, em dezembro de 2017, que eu ia sofrer um grande roubo. Eu imaginei o pior. Mudei mesmo assim de um apartamento no Vila União, que eu estava seguro, e fui para casa dessa mulher que é a mãe, do qual eu não poderia jamais confiar e contar. Fui e em menos de um mês eu fui assaltada. Ela abriu a porta para os 2 bandidos, do qual eu reconheci e denunciei ao Ministério Público, né? E também numa audiência que ocorreu agora dia 26 de janeiro de 2021. E ela dizia, no outro dia ela queria do nada me levar num psiquiatra. Não sei, porque eu já tinha o meu médico, o terapeuta. E ela dizendo ali que eu estava traumatizada e ia levar no psiquiatra para me afastar. E a Cida, nesse mesmo dia, no dia 6 de fevereiro de 2018, dizendo que eu não me afastasse, que eu aguentasse firme, que tudo iria aparecer. Para mim lutar para minha frente. Eu enfrentei bandido, eu enfrentei quadrilha para ir atrás das provas, que tinham levado as provas do assédio. E a mãe, né, fazendo torturas dentro da casa, querendo dinheiro, dizendo que eu estava agredindo ela, sendo que não estava vendo. Eu vi que ali era um ambiente perigoso. A mulher não estava nem aí comigo, dizia que o que tinha que levar do meu tinha levado, e eu achando estranho, porque em nenhum momento aquela mulher me apoiava. Ela antes de mudar, ela insistiu para abrir uma conta ela abriu uma conta no Bradesco e disse para mim depositar o dinheiro lá na conta dela para segurança. Eu achei que era. Gente, levaram todos os meus pertences nesse assalto, além das provas, minhas joias, minhas semijoias, tudo que eu comprei dando de presente para mim mesma. Levou meu aparelho de som, levou até os perfumes, meus perfumes levaram, os perfumes importados. Então, claro que esse assalto foi combinado. E depois, do ano passado, eu descobri através da minha irmã e da minha prima, olha, foi a sua mãe que fez esse assalto para te deixar com medo e refém. O plano dela é deixar você refém da loucura dela, para ela pegar o seu dinheiro, que você se aposente e te deixe lá na casa dela. Para te fazer aqueles abusos que ela fazia lá atrás. E ela ainda tem um plano, porque ela foi no posto de saúde, conversou com o sujeito, ela quer te manipular junto com aquela outra velha, do qual elas são amigas, como eu não sei, né? Mas a pessoa maldosa, ela arruma um jeito, né? Pra te jogar depois do assediador. Só que daí você já vai estar tido como louca, ninguém vai acreditar em você. E esse sujeito vai querer o quê? A mãe é louca, ela dá como a filha, eu como louca, o cara vai roubar das duas. Então, eu sei que tá muito confusa falando tudo isso, eu ia ficar aqui meia hora falando essa nojeira. Então, assim, eu sofri abusos consentidos por essa mãe na minha infância, pelos tios dela. E ela, desde a minha infância, ela dizia que eu era uma criança feia, boba, ridícula, que ninguém nunca ia acreditar em mim, que eu era doida, que eu era doente mental. Eu cresci com muita insegurança, sempre querendo fazer o melhor para agradar, olha só. E aos 32 anos saí da casa dela para ter minha vida e fui assim, foi a melhor coisa que eu fiz. A pior coisa que eu fiz foi a escolha de ter voltado para uma casa que não era propícia, uma pessoa que não era perigosa. Pois bem, a trama é o seguinte: essas duas mulheres com esse assediador, juntamente com o órgão da Prefeitura de Campinas, se uniram num jogo, como diz o movimento feminista e minha amiga jornalista, é um jogo sutil para te cansar, para te colocar refém de uma loucura. E o que ela quer é o dinheiro, o que ele quer é dinheiro, mas ele não quer só dinheiro, ele quer explorar alguma coisa a mais. Só que eu digo para você que eu não quero nada com esse vagabundo.
E eu disse pro advogado, se esse sujeito aparecer na minha frente, olha, a coisa vai dar mal. Mas o que eles querem é fazer um jogo, sabe aqueles filmes que coloca a pessoa numa situação para ficar refém? Para descaracterizar a pessoa. Aí quando a pessoa sai do eu e faz alguma coisa, não, ela é louca, ela é... Então ela precisa ela dá uma de boa mãe e não é uma boa mãe, não é. Chegar a entrevistar os meus irmãos, eles vão dizer a mesma coisa que eu estou dizendo. Não dá para defender um lixo desse, porque isso não é mãe, isso é uma desgraça. É um azar na vida da gente. Eu tenho 49 anos de idade e uma loucura dessa, uma mulher dessa quer me fazer refém e não vai fazer, porque eu sou uma mulher independente, eu sou uma mulher livre. Eu não aceito, eu já não sou mais uma criança dos abusos sofridos lá atrás. Então, gente, eu fui ludibriada por causa de duas narcisistas. Duas mulheres diabólicas, né, que criaram um jogo tão. E quem, né, de segundo a minha prima, quem ficou com meus pertences foi a ordinária da Aparecida, porque eu ajudo a manipular a sua filha, né, ela acredita em mim. Eu pego as joias, eu quero as joias dela, e você faz o resto do jogo. E engraçado que essa Aparecida Fernandes, ela dizia para mim não me afastar, para me aguentar firme, porque a prefeitura estava sambando na minha cabeça, e está mesmo. A prefeitura de Campinas quer porque quer me aposentar, sendo que eu não tenho idade nem tempo, não tenho problema mental, como vocês estão vendo aqui. E assim, a prefeitura, quando você mulher passa por um assédio, algo assim denegrinte, né, contra a mulher, eles não te defendem. Eles mandam você se afastar, eles te deixam. E eu trabalhei com uma colega de trabalho que ela foi agredida, gente. Ela foi agredida no Mário Gatti por um outro trabalhador. Ela se defendeu, ela chegou na delegacia da mulher, sabe o que a delegacia da mulher falou? Ah, exonera, não sei o que. E a chefia do Mário Gatti não ficou a favor dessa funcionária, ficou do cara lá que já tinha, essa minha amiga era a terceira vítima que já tinha sido agredida. Gente, olha, eu trabalho com pesquisa lá no Campo Belo, as moradoras lá, essa região São Domingos, disse que tem lá um dentista da unidade do São Domingos que ele vive assediando as pacientes. Esse dentista foi afastado e mandaram para o mesmo local de trabalho do qual ele está lá, e ele continua assediando as mulheres. Ele é dentista, ele é homem, nada lhe acontece. Mas eu, sendo funcionária pública e sendo mulher, sofro os danos. Que putaria, que baixaria. Eu sou cientista social, uma socióloga passando por isso. Eu falei, gente, eu não vou ficar calada, mas de forma nenhuma. Não vou. Eu falei para minha advogada, não vou. Vou criar um canal, vou colocar na rede, vou passar para outras mulheres do YouTube e vou chamar a imprensa e vou postar no meu Facebook e vou pedir para as outras mulheres transmitir para outras mulheres que nós temos que fazer alguma coisa. Bom, ontem eu estava assistindo, ontem domingo, né, o Dia das Mães, que para mim não representa nada. Eu estava vendo a cantora Vanessa Jackson, não, acho que é Vanessa Jackson, perdoe se eu errei. Ela dizendo que ela foi violentada aos 7 anos e depois na pré-adolescência por 2 homens. E a moça que havia cantado instantes antes, ela também tinha sofrido abuso e ela até hoje faz tratamento. Às vezes elas têm uma recaída de depressão. E eu me identifiquei muito com aquilo. E a outra, a Vanessa Jackson como jurada, chorou e contou o relato dela, e uma outra artista que também estava ali no grupo de jurado, também abusada. Então nós estamos vendo recentemente muitos relatos de modelos, atrizes, pessoas aí dizendo de abusos, mulheres. Ontem também vi
uma funkeira, né, que foi rendida, ficou em cárcere privado pelo próprio companheiro dela, olha só. Né, ela aí no auge da carreira dela e o parceiro agredindo, abusos, né, e dizendo que ia matá-la. A polícia foi chamada e conseguiu livrar ela desse cárcere. Você vê, nós mulheres temos que abrir, falar mais e não nos calarmos. Eu sofri abusos consentidos por uma mãe que, em vez de me proteger, ela usou da maldade. Ela é uma pessoa maldosa. Ela é uma pessoa maldosa. Ela só quer tirar. Eu nunca recebi carinho, eu nunca recebi apoio. A minha irmã caçula diz a mesma coisa, minhas irmãs. E se eu for contar a minha infância, as coisas horríveis, e eu cresci sentindo culpada, me sentindo que eu tinha feito alguma coisa errada, que eu tinha defeito, que eu... Veja, hoje aos 49 anos de idade, que eu estou aí em terapia, me tratando, me libertando de uma loucura, de uma pessoa narcisista. Essas pessoas são perigosas, elas são ardilosas, elas são maldosas, elas são criminosas. Elas, para se darem bem, elas são capazes de tudo. Bom, eu vou encerrar por hoje, que o vídeo ficou grande. Tem muita coisa ainda para mim falar, mostrar provas, áudios. Eu vou colocar a imagem dessas duas cretinas aí para vocês verem, e o objetivo é esse, de provocar para que a justiça faça alguma coisa. Agora a prefeitura querer me aposentar para encobrir o assédio, para proteger a imagem da prefeitura e da empresa terceirizada Albatroz, tenha dó, gente. Meninas, você que passou por um caso desse, se quiser falar comigo aí online, pelo YouTube, é só me chamar, eu estou colocando meu e-mail aí para contato. Se você quiser relatar um caso de uma empresa, de alguém, vamos conversarmos, vamos expor, tá? Se você não quiser se expor ou quiser dar um nome científico aí, né? Um nome fantasia, fique à vontade. Meu nome é Gidilene, sou sua amiga, sou socióloga, estou aqui para fazer a denúncia, né? Denúncia, ouvir de vocês, e não vamos nos calar e não vamos nos rebaixar. Somos mulheres e vamos exercer essa o nosso imagem aí é empoderamento, da ok? falsa profeta Até o próximo Aparecida vídeo, até Fernandes, amanhã. Amanhã tem mais Cida, vídeo quente aí, tá? Beijo pra ridícula, vocês, força, eloquente, e sermos narcisista. resilientes, sempre Esta com a é a cabeça Francisca, erguida. a genitora, do qual é outra que cometeu todo o golpe contra a minha vida.